Uma das palavras de Xiaomo atingiu com sucesso o coração de Lilith, fazendo com que ela de repente se tornasse retraída e tentasse apressadamente negar: não estou com ciúmes, Xianbai já voltou para casa comigo. Você não entende o que isso significa? Xianbai, na situação do hambúrguer, sem saber quem defender agora, forçou um sorriso e disse aos dois: parem de discutir, vamos discutir o assunto. Ao ouvir Xianbai dizer isso, os dois finalmente pararam de discutir e então se moveram juntos para a casa de Bai Ilmo para continuar a conversa. Do começo ao fim, Xiaomo se recusou a deixar Xianbai nem por meio passo, sempre se agarrando a ele. Mesmo enquanto discutiam a união com a cidade da luz sagrada e o lugar das estrelas, Xiaomo ainda não se afastou de seu lado. No entanto, ignorando o fato de que Xiaomo continuava grudado nele, Xianbai veio desta vez porque queria que todas as forças se unissem para conquistar a ilha do assassinato. Afinal, esse predador de nível ancestral é o grande inimigo. Se ele voltar à vida, as consequências serão imprevisíveis. Após ouvir isso, Xiaomo imediatamente pressionou suas duas melancias nas mãos de Xianbai e disse: sem problemas, contanto que seja um pedido de Xianbai, eu concordo. Ouvir Xiaomo concordar ansiosamente sem pensar um momento assim, o ancião, que estava fumando um cigarro nas proximidades, imediatamente interveio: logicamente, não podemos recusar o pedido de Su Xianbai, mas espero que o líder possa ser um pouco mais racional. Acabamos de nos recuperar da batalha com No e não podemos nos envolver em combate novamente neste momento. Além disso, a jornada até a Ilha da Morte é longa e distante. Se o estado das mulheres enfrentar uma emboscada, estaremos sem esperança e condenados durante esse tempo. Xianbai, ao ouvir o ancião rejeitar sua proposta conjunta, não ficou nada irritado. Ele concordou completamente com a explicação do ancião. Xianbai respondeu: as preocupações do ancião são razoáveis, e antes de vir aqui, já havia pensado em uma solução. O método ao qual Xianbai se referia era a ligação dos portões de transporte permanentes das três nações, o estado das mulheres, a cidade da luz sagrada e o lugar das estrelas. Ao mesmo tempo, no distante oeste, uma porta gigantesca apareceu de repente na cidade da luz sagrada. A porta dourada, com sua superfície refletindo um espaço que se assemelha ao universo sem fim, apareceu abruptamente na praça durante a noite, causando confusão entre os cidadãos da cidade da luz sagrada. Também acreditam que esta é uma entrada para outro mundo, onde simplesmente entrar permite viajar no tempo, seguido por derrotar continuamente monstros, subir de nível e abrir um harém. Há também aqueles que pensam que este é o portal para a caverna de um predador e que em breve incontáveis predadores invadirão a cidade da luz sagrada. No entanto, há alguns que não acreditam em tais rumores e os consideram meras piadas. Entre a multidão que cerca o enorme portal de teletransporte está Rosier, o líder da Ordem dos Cavaleiros na cidade da luz sagrada. Ele está diante do portal de teletransporte, sua expressão claramente mostrando pânico e medo, seus olhos arregalados e o suor escorrendo pelo seu rosto. A razão para sua expressão é sua personalidade extrema. Rosier acredita que o proprietário deste portal quer usá-lo para destruir a cidade da luz sagrada, razão pela qual ele está em tal estado de angústia. Ele não se importa quem criou este portal de teletransporte, ele o vê como uma ameaça à cidade da luz sagrada e decide que não pode ser permitido existir aqui. Ele se prepara para usar seu poder para invocar chamas vermelhas ardentes ao seu redor, pronto para destruir o portal. No entanto, justo quando Rosier está prestes a atacar, a rainha Lisa aparece atrás dele e pede que ele pare. Ela explicou a ele que este portal de teletransporte foi especialmente preparado por Xianbai para a cidade da luz sagrada, estado das mulheres e lugar das estrelas. Ele é chamado de portal de teletransporte eterno, e será uma ponte importante ligando nossas três nações. De acordo com Lisa, Xianbai usou o dom da luz para vincular sua força a este portal de teletransporte, garantindo assim seu funcionamento eterno. Este portal também promoverá intercâmbios entre as três nações, trazendo abundantes recursos econômicos e suprimentos para a cidade da luz sagrada. É um portal de vida, capaz de ajudar a cidade da luz sagrada a escapar de situações difíceis, e também é nossa esperança de sobrevivência. Após explicar, Lisa olhou para Rosier com olhos afiados e disse friamente: você não tem o direito de destruí-lo. Rosier virou-se para confrontar a rainha:
Você acha que tudo é muito cor-de-rosa. Já considerou que o que pode passar por este portal pode não ser recursos, mas invasores com motivos ocultos para nos saquear? A Cidade da Luz Sagrada tem muros altos o suficiente para se proteger. Há também a Ordem dos Cavaleiros, totalmente treinada para proteger, não precisamos nos curvar a forasteiros. Eu também posso prover para todos. Para a Cidade da Luz Sagrada, este portal é como uma bomba relógio. Eu sou o líder da Ordem dos Cavaleiros, é minha responsabilidade proteger a Cidade da Luz Sagrada. Assim que ele terminou de falar, Rosier imediatamente convocou seu poder, fazendo chamas irromperem ao redor de seu corpo. Ele fechou o punho com força, envolvendo o fogo ao redor de seu soco. Então, ele balançou a mão em direção ao portal de teletransporte, disparando uma explosão de fogo de alta temperatura, semelhante a um maçarico. Enquanto disparava, ele gritou para Lisa: "Não posso permitir que isso exista." O enorme portal de teletransporte, mais alto do que vários edifícios, foi consumido pelas chamas de Rosier em um instante. Ao ver o portal consumido pelo fogo, Rosier não pôde deixar de se sentir satisfeito, um sorriso se formando em seus lábios, hehe. Os membros da Ordem dos Cavaleiros que estavam abaixo olharam para as faíscas voando pelo ar, percebendo que seu líder estava sendo um pouco imprudente. Eles nunca esperaram que ele desafiasse abertamente a Rainha Lisa, deixando-os inseguros sobre como lidar com a situação. Lisa estava atrás, testemunhando as ações de Rosier sem um pingo de preocupação. Pelo contrário, ela permaneceu extraordinariamente calma, simplesmente observando antes de lhe dizer: "Rosier, parece que você não está muito claro sobre sua posição." Lisa continuou friamente: "A governante da Cidade da Luz Sagrada sou eu, não você." Descobriu-se que a razão pela qual a Rainha Lisa permaneceu tão calma foi porque ela havia previsto que Rosier agiria inevitavelmente dessa maneira. Assim que ela terminou de falar, um fluxo de escudo de energia apareceu repentinamente ao redor da porta de teletransporte. Graças a essa energia misteriosa, num piscar de olhos, as chamas de Rosier foram sopradas para fora. Naquele momento, ele ainda estava confuso, sem entender o que havia acabado de acontecer, perguntando-se por que suas chamas haviam sido repelidas. Inicialmente, ele pensou que fosse a Rainha Lisa quem havia feito isso, mas então se lembrou de que nunca tinha ouvido falar que ela possuía tais poderes. Neste momento, uma bruxa vestida com um vestido preto adornado com uma rosa roxa no quadril, com uma figura sexy e medidas perfeitas, apareceu de repente. Essa pessoa era a líder da guilda mágica, Bululu. Parecia que a energia misteriosa que neutralizou o ataque de Rosier era, de fato, o resultado de sua magia. Ao chegar, ela disse a Rosier que a rainha sabia que ele viria causar problemas desde o início, então ela havia secretamente enviado sua guilda para proteger a porta de teletransporte há muito tempo. Você se atreve a opor-se ao mandato divino de Sua Majestade a Rainha e conspirar para sabotar a porta de teletransporte da Cidade da Luz Sagrada. Rosier, você cometeu um crime capital. Parece que a decisão da Rainha Lisa de não enviar ninguém para guardar o portal de teletransporte no início foi uma estratégia projetada para deixar Rosier complacente, permitindo que ele caísse na armadilha que ela havia preparado anteriormente. No entanto, Rosier ainda não estava ciente de que havia tropeçado nessa armadilha. Ele ficou ali, tentando esclarecer a situação diante dele. Ele perguntou ao líder Bululu e aos membros da Guilda Mágica: "Não é verdade que, depois que a Cidade da Luz Sagrada os removeu de suas fileiras, vocês todos partiram? Por que ainda estão aqui?" Neste momento, não apenas o líder Bululu estava presente, mas muitas outras magas estavam reunidas ao redor. Vendo que Rosier estava genuinamente curioso, elas estavam mais do que dispostas a responder: "Isso foi apenas para mostrar uma impressão." Você realmente acha que Sua Majestade a Rainha pode ser facilmente intimidada? Todos nós somos apoiadores leais de Sua Majestade. Acontece que os visitantes incluíam não apenas o líder da Guilda Mágica, mas também toda a equipe de mágicos elitários e o grupo Noiticon. Neste ponto, Rosier começou a suar profusamente. Ele não esperava que, ao longo dos últimos anos, enquanto Lisa mantinha sua porta fechada e mal se preocupava com os assuntos do Estado, na verdade, ela havia estado silenciosamente cultivando forças tão poderosas.
Ele olhou para a mulher diante dele, um sentimento de medo indescritível subitamente se elevando dentro dele. Lisa, ela sempre esteve fingindo antes? Eu a subestimei demais, seus planos são profundos. Neste momento, Lisa também havia mostrado suas cartas, ela armou essa armadilha principalmente para acusá-lo de se opor ao santo mandato. Ela disse a Rosier, por respeito aos seus anos de serviço dedicado à cidade da luz sagrada, não irei matá-lo. No entanto, você não pode mais ocupar o cargo de líder da Ordem dos Cavaleiros, você pode se aposentar agora. Quanto à pessoa que herdaria a posição de líder, Lisa, é claro, já havia planejado isso há muito tempo. Ela olhou para Rosier e sorriu enigmaticamente, continuando, a nova líder será Lilith. Depois de ser destituído de seu cargo pela rainha Lisa, Rosier se viu vagando pela praia naquela noite. Neste momento, ele parecia ter acabado de travar uma feroz batalha com um polvo gigante. No entanto, esse monstro não tinha absolutamente nenhuma chance de derrotar Rosier, o ex-líder da Ordem dos Cavaleiros. Em um piscar de olhos, ele havia se transformado em polvo grelhado. Ele olhou para o polvo aos seus pés, irritado pelas ações de Lisa a ponto de veias se destacarem em sua pele. Quanto tempo dediquei à cidade da luz sagrada, e ainda assim Lisa ousa me despojar de minha posição. Que detestável! Como isso pode acontecer? Mas ela é apenas uma mulher, afinal. A cidade da luz sagrada logo murchará sob suas mãos. De repente, uma mulher de cabelos rosa apareceu aparentemente do nada na borda da rocha ao lado da posição de Rosier. Ela lambeu os dedos e falou com uma voz sedutora, isso é a coisa que eu mais prezo. Se você matá-lo, o que eu farei? Rosier não era um fraco, mas ele não havia sentido a presença daquela mulher até que ela falou. A mulher de cabelos rosa não era outra senão a grande sacerdotisa Asmode. Com uma mão na cintura, ela se posicionou alta acima, olhando para Rosier com um comportamento arrogante. Pelo seu aspecto, você parece ser um cavaleiro da cidade da luz sagrada, certo? Expulsou para as ruas, não é? De qualquer forma, você deve assumir a responsabilidade por tudo o que fez. Caso contrário, terá que me servir como um cão. Rosier, com seu ego elevado, ficou extremamente irritado ao ouvir essa mulher falar com ele dessa forma. Ele franziu a testa e gritou, você está falando bobagens, quer morrer? No entanto, Rosier estava completamente alheio ao fato de que Asmode, sendo uma grande sacerdotisa, tinha um ego ainda maior que o dele. Assim que ouviu ele falando com ela naquele tom, Asmode imediatamente lançou-se em direção a Rosier. Em um piscar de olhos, ela apareceu bem na frente dele. Asmode balançou a mão, agarrando o rosto de Rosier antes que ele pudesse reagir, então pressionou a cabeça do ex-líder da Ordem dos Cavaleiros da Cidade da Luz Sagrada no chão e sentou-se sobre ele. Enquanto montava seu corpo, Asmode exibia todas as curvas de sua forma e advertiu Rosier, não pense que pode se debater, ninguém pode resistir a mim. Mas para punir severamente sua grosseria comigo, vou lhe dar uma lição mais uma vez, muito cuidadosamente. Não se sabia de onde Asmode tinha vindo, mas ela estava completamente imbuída da mentalidade do amor severo típico dos pais asiáticos. Ela balançou a mão diretamente para dar uma surra em Rosier, como uma forma de discipliná-lo. Rosier foi pressionado de rosto contra o chão por Asmode, completamente incapaz de resistir. Vendo sua mão levantada, ele pôde apenas observar em desespero. Nunca poderia ter imaginado que ele, o cavaleiro mais forte da cidade da luz sagrada, um dia seria preso e estapeado incansavelmente por uma mulher. No entanto, estranhamente, em vez de se sentir humilhado ou dolorido, cada tapa de Asmode evocava ações de Rosier que pareciam cheios de felicidade. À medida que seu rosto se inchava e a dor aumentava ao ponto de lágrimas escorrerem, um pensamento bizarro de repente atingiu a mente de Rosier, embora eu esteja sendo torturado sem misericórdia, não me sinto humilhado. Pelo contrário, nunca senti uma felicidade tão intensa. Eu caí completamente sob seu feitiço. Naquele momento, aos olhos de Rosier, a imagem de Asmode parecia estar envolta em uma luz cintilante e etérea, irradiando um charme irresistível. Ele não percebia que havia se tornado vítima de suas técnicas de manipulação psicológica.
Agora, um colar mágico havia aparecido em seu pescoço, similar àqueles usados pelas seguidoras coelhinhas que sempre acompanhavam Asmode. Ele olhou para baixo, surpreso e impotente, ao perceber que havia caído completamente em sua armadilha. Asmode segurou uma extremidade da corrente, levantou a mão para cobrir a boca e riu suavemente. Ela olhou para a expressão de Rosier e murmurou: "Parece que o treinamento está quase completo. Chame-me de mestre e deixe-me ouvir isso." Rosier se ajoelhou no chão de quatro, com lágrimas se formando em seus olhos. Ele olhou para Asmode, sua voz tremendo e hesitante enquanto pronunciava: mestre." Mesmo nas profundezas de sua mente, Rosier lutava contra o controle de Asmode, mas esse esforço era tão fraco que mal valia a pena mencionar. Depois de dominá-lo completamente, Asmode se inclinou, sussurrou em seu ouvido: "Meu oito sacerdote. Auston está morto. Você tomará o lugar dele." No dia seguinte, no território de Xianba e Lilith, os dois haviam se mudado para o castelo do clã Drácula para discutir uma aliança. Na sala de reuniões, eles, junto com o chefe do lugar estelar, Drácula, discutiram a proposta de unir as três nações para derrotar a Ilha da Morte. Felizmente, Drácula também concordou que essa aliança era necessária. Ela afirmou: "Se houver um predador de nível ancestral, então exterminá-lo é imperativo." Lilith ouviu a resposta de Drácula e sorriu levemente. Ela percebeu que Drácula parecia não ter objeções à aliança, então acreditou que esse assunto havia sido concluído com sucesso. No entanto, assim que esse pensamento cruzou sua mente, Drácula falou: "Este é um assunto importante que impacta as três nações. O plano que você propôs ainda não está totalmente desenvolvido, preciso fazer alguns ajustes antes que possa ser aceito." Drácula continuou a expor suas exigências: "Nesta batalha, eu assumirei o papel de comandante em chefe. Para garantir a sustentabilidade desta aliança, estarei pessoalmente na linha de frente. Além disso, precisamos convidar a rede de televisão para transmitir a batalha ao vivo. Esta é uma oportunidade maravilhosa para mostrar os guardiões do Star Place para o mundo inteiro. Eu mobilizarei todos os guardiões de classe A e classe S, declarando ao mundo a posição dominante do Star Place." Ao ouvir as palavras de Drácula, Lilith começou a entender a razão pela qual tinha concordado rapidamente com o plano de aliança. O que Drácula primeiro se preocupou ao discutir as ações coordenadas das três nações foi o poder e a dominação. Enquanto isso, Xianbai ouviu silenciosamente as exigências adicionais feitas por Drácula, sem manifestar qualquer oposição. Xianbai entendeu parcialmente a razão por trás dos ajustes de Drácula. Parece que Drácula está contemplando como reforçar sua posição através desta ação. Ele sente que seu status está ameaçado? Pensando nisso, Xianbai só pôde suspirar. Ele se perguntou: aqueles em posições de realeza ou comando acabarão todos se tornando assim? Só unindo verdadeiramente as três nações poderemos esperar ir longe. 10 dias depois, as forças aliadas de Star Place, State of Women e Holy Light City partiram do portal de conexão em Holy Light City, seguindo diretamente para Killing Island para lançar um ataque em grande escala. O exército foi dividido em duas frotas, uma frota se movia pelo ar usando navios voadores, enquanto a outra frota navegava no mar a bordo de barcos à vela. Ambas as frotas eram comandadas sob a autoridade de Drácula. Em pé no navio, Drácula ordenou que toda a frota alcançasse a velocidade máxima, rumo a Killing Island. No céu, incontáveis correntes de energia roxa desciam em cascata. Mas, ao olhar mais de perto, aquelas eram as bruxas femininas vestidas com capuzes pretos da Guilda da Magia. Eles são os mágicos de elite da Guilda da Magia, afiliados à Cidade da Luz Sagrada. A líder da Guilda da Magia não é outra senão Bululu. Antes de partir, ela levantou o moral dos membros da guilda com as palavras: "Não deixem que o povo do estado das mulheres nos empurre para o fundo." Ao ouvir isso, a comandante do batalhão da Espada Real, do Yuishan, do estado das mulheres, também não ficou para trás. Ela zombou: "Parece que alguém está nos subestimando." Então, ela encorajou os membros do batalhão da Espada Real: "Nós somos os assistentes pessoalmente convidados pelo herói Shu Mountain Su Xianbai, e absolutamente não podemos deixá-lo passar vergonha."
A força militar da Cidade da Luz Sagrada certamente não poderia faltar à Ordem dos Cavaleiros. Como Rosier havia sido dispensado recentemente, desta vez a equipe foi liderada pelo vice-líder Simon. Ele instou todos os membros da unidade: vamos mostrar o espírito dos verdadeiros cavaleiros e lutar bravamente pela Cidade da Luz Sagrada. As tropas começaram a agir, a Guilda da Magia e o Batalhão da Espada Real do Estado das Mulheres se moveram usando seus próprios veículos, enquanto a Ordem dos Cavaleiros utilizou dirigíveis. Finalmente, 3 grandes navios de guerra zarparam pelo mar, criando uma força formidável para esta campanha. Eles são os guardas estelares de classificação S do Lugar Estelar, liderados por Drácula. De acordo com o plano revisado por Drácula, esta grande batalha será transmitida ao vivo e comentada pelo veterano repórter MC Zanyan. A voz articulada de Zanyan ressoa pela tela: saudações ao nosso estimado público. Diante de vocês está a poderosa formação que participa da campanha contra a Ilha da Morte. Esta é a primeira vez na história que 3 nações se unem. Zanyan comenta entusiasticamente: os sacerdotes e predadores de rank ancestral estão escondidos na Ilha Lilin, e tenho certeza de que estão tremendo de medo neste momento. Enquanto ela comenta apaixonadamente, um espetáculo inesperado aparece, chamando a atenção dela e do público. A câmera captura de repente um ombro musculoso, uma cintura firme e uma figura atraente. O proprietário daquele corpo cativante não é outro senão Tian Yu e Shifa. Eles estão agarrados a Su Xianbai com expressões de gratidão, aproveitando a oportunidade para se aproximar dele. Um deles diz suavemente: Senhor Arcanjo, estamos realmente tocados. Você criou uma situação monumental para nos ajudar a recuperar nossa terra natal. O outro acrescenta, com os olhos cheios de admiração: isso mesmo, embora Xianbai seja geralmente frio, as coisas que você faz são realmente muito calorosas. Shifa inclinou-se mais perto, apoiando o peito no braço de Xianbai, sua voz doce, mas cheia de implicações: por que você não vem à minha casa esta noite? Tenho tanto a discutir com o Senhor Arcanjo. Vamos ter uma longa conversa juntos, que tal? Não querendo ficar para trás, Tian Yu, com uma figura tão sedutora quanto a de Shifa, também avançou. Ela sorriu, seus olhos brilhando: que tal vir à minha casa? Tenho certeza de que você vai gostar mais. Minha cama é espaçosa e confortável. Claro, a chegada de Shifa e Tian Yu também trouxe rostos familiares do harém de Xianbai. No entanto, esse harém estava claramente dividido em 2 facções. De um lado estavam as garotas ardentes que, ao ver Xianbai sendo cortejado por Shifa e Tian Yu, não podiam deixar de sentir raiva. Elas estreitaram os olhos, suas expressões assassinas, mãos prontas para alcançar armas, apenas esperando por um motivo para pedir gentilmente o sangue de suas 2 rivais diante delas. Do outro lado estavam os membros mais gentis e compreensivos. Eles apenas assistiram a situação se desenrolar, sem se preocupar demais. No entanto, entre eles, apenas Lisa, que havia se juntado recentemente ao harém, se sentiu inquieta. Lisa olhou ao redor, perguntando ansiosamente: você tem certeza absoluta de que nada vai acontecer? Eles estão prestes a brigar. Os membros gentis do harém apenas sorriram em resposta, como se tudo estivesse acontecendo exatamente como haviam previsto. Neste momento, Lilith disse a Lisa: situações como esta acontecem o tempo todo, não há necessidade de se preocupar demais. Estar solteira é a causa de todos esses problemas. Ela suspirou em desespero e lembrou a todos: senhoras, por favor, sejam um pouco mais comedidas, as câmeras ainda estão gravando. A apresentadora e o cameraman que estavam próximos, testemunhando essa cena, se sentiram sem palavras. Ambos estavam na indústria há mais de uma década, mas nunca haviam encontrado algo tão estranho quanto isso, deixando-os apenas parados e assistindo em descrença. Assim que se acalmaram, o cameraman disse à apresentadora: parece um conflito interno. Eu me pergunto se essa filmagem afetará a imagem do guarda do Star Place? Essa era uma pergunta razoável, mas parecia que ele havia esquecido uma coisa: eles estavam filmando ao vivo, então, não importava o quanto quisessem, não podiam cortar essa cena. Ao mesmo tempo, na Ilha da Morte,
predadores de baixo nível voavam pelo céu, enquanto sombras se erguiam nas paredes do castelo. Se não estou enganado, essas sombras eram os sacerdotes, incluindo o grande sacerdote Mima Atu-Mekduk. Atu-Mekduk disse a seus companheiros: "Vocês conseguem sentir? Há muito lixo fétido se aproximando de nós. Transformem-nos em comida para os deuses. O que vocês acham?" Depois que Drácula e o repórter partiram em direção ao campo de batalha, apenas Xianbai e alguns outros permaneceram para proteger a retaguarda. Entre eles estava a rainha Lisa da Cidade da Luz Sagrada. Ela perguntou a Xianbai por que ele havia concordado com o plano. De acordo com os arranjos da missão de Drácula, Xianbai respondeu que não tinha outra escolha, explicando: "Porque eu sou o comandante da aliança, devo considerar o quadro maior e manter a autoridade do comandante." No entanto, a principal razão pela qual Xianbai concordou com esse arranjo era que as palavras de Drácula não estavam incorretas. Se sua linha de retaguarda fosse emboscada, a aliança se encontraria em um dilema, sem esperança e desesperada. Naquele momento, Lisa compartilhou seu ponto de vista pessoal com Xianbai, mas ela também convidou a estação de televisão. "Do meu ponto de vista, ela não está realmente lutando pela aliança, ela só quer construir sua própria reputação. Com essa mentalidade indo para a batalha, temo que haverá consequências imprevistas." Ao ouvir as palavras de Lisa, Xianbai não demonstrou surpresa, pois essa também era uma preocupação sua. Suas preocupações não eram porque ele duvidava da força de Drácula, mas sim porque ela estava ansiosa demais para obter resultados, focando apenas em benefícios imediatos. Xianbai disse a Lisa que além da garota Corvo e Alston, eles têm muito pouca inteligência sobre outros sacerdotes. Se Drácula subestimar seus oponentes, ele certamente trará sofrimento sobre si mesmo. Ao ouvi-lo dizer isso, Lisa ficou ainda mais ansiosa. Como Drácula era o comandante da aliança e todo o processo estava sendo transmitido ao vivo na televisão, pessoas de todo o mundo estavam assistindo a ela. Ela absolutamente não podia cometer um erro. Se Drácula fosse derrotado, a aliança seria destruída imediatamente. Compreendendo a importância de Drácula nesta batalha, Xianbai estava naturalmente ciente das preocupações de Lisa. Portanto, ele havia preparado um plano de contingência com antecedência. Em nome da aliança, ele não deixaria Drácula falhar tão facilmente. Seu plano era bastante simples: abrir um portal de teletransporte para convocar Alston, o ex-8 sacerdote, e Noah, o grande mago das trevas e líder do Rei Celestial. Xianbai ordenou a Noah que seguisse Drácula e oferecesse apoio quando necessário. Quanto a Alston, dado seu histórico como um assassino de longo alcance com visão excepcional, Xianbai instruiu-o a subir ao ponto mais alto para observar a situação na Ilha da Morte e a relatar continuamente a ele. Esta é também a maneira como Xianbai contornou as ordens de Drácula. Como Drácula não queria que ele se envolvesse diretamente, Xianbai não teve escolha a não ser enviar outra pessoa para realizar a tarefa. Dessa forma, ele não violou as ordens de forma alguma. Suas ações deixaram Lisa completamente astonada, pois estavam além de tudo o que ela havia previsto. O futuro que ela conhecia estava cada vez mais divergindo de sua trajetória original, a ponto de ela não conseguir mais prever a direção desta batalha. Naquele momento na Ilha da Morte, o céu estava cheio de sombras de morcegos criadas por Drácula. Sua aparência densa, combinada com a atmosfera pesada e sombria, fez o cinegrafista lamentar ter aceitado esse trabalho. Ele disse à repórter: "Este lugar é muito perigoso, algo inesperado pode acontecer a qualquer momento." Mas ela respondeu: "Não seja tão covarde, ainda não sei se há algo que vale a pena filmar aqui." De repente, a repórter corou timidamente e disse ao cinegrafista: "Neste mundo, há algum lugar mais seguro do que estar ao lado do Conde Drácula?" Parece que essa repórter aceitou a missão de comentário e cobertura ao vivo aqui porque tinha sentimentos por Drácula. A repórter feminina disse ao cameraman: "Veja a ousadia de Arl, nenhum impostor se atreveria a se aproximar, certo?" No entanto, geralmente quando alguém fala com tanta confiança, algo acontece imediatamente em seguida. E desta vez não foi exceção. Assim que a repórter feminina terminou sua frase, um dos guardas estelares que acompanhavam Drácula, de repente, a chamou.
Acontece que ela queria avisar que o inimigo acabará de aparecer. Mas Drácula já havia percebido há muito tempo. Mesmo que os predadores não se atrevessem a se aproximar de Drácula, nesta ilha, além deles, ainda havia alguns outros perigosos sacerdotes. Não estava claro quando, mas os sacerdotes apareceram bem na frente de Drácula. Um deles disse friamente: "Você se atreve a agir tão arrogante no território dos sacerdotes, não percebe que está colocando sua vida em risco?" O quinto sacerdote, um homem chamado H.U. Meyer, zombou de Drácula: "Acabamos de fazer uma aposta sobre quem cortaria sua cabeça primeiro. Não se preocupe, somos rápidos em agir, você não sentirá dor." Eu não sei de onde ela obteve esse tipo de confiança para apresentar cada pessoa do grupo de forma tão descontraída. Mas graças a ela, aprendemos que entre o grupo está o sétimo sacerdote, o prodígio Wang Xiaoming. Apesar de sua jovem idade, ele foi rejeitado pela comunidade mágica devido ao seu poder mágico avassalador, sendo considerado um talento único na vida em magia. Em seguida, temos o nono sacerdote, o deus assassino e fantasma da espada Maple. Ele saca sua espada tão rapidamente quanto um relâmpago, capaz de cortar o céu com um único golpe, até mesmo capaz de derrubar um dragão em voo. Depois, há um cara musculoso usando luvas de boxe e o décimo sacerdote, o campeão pesado dragão do trovão. Ele é naturalmente dotado de força divina, e cada um de seus socos carrega poder suficiente para quebrar montanhas, incutindo medo nas pessoas com sua imensa presença. H.U. Meyer apresenta cada pessoa assim para dar a Drácula a chance de escolher como deseja encontrar seu fim. Ela até disse: "Nós, os sacerdotes, não queremos derrubar os muitos intimidando os fracos." Ao ouvi-la referir-se a si mesma como um sacerdote, Drácula começou a interrogar: "Vocês são aqueles que estão tramando ressuscitar o predador de nível ancestral, não são?" Enfrentado às perguntas de Drácula, o fantasma da espada apenas riu com desdém e disse: "Parece que você sabe bastante, até sobre a ressurreição da deusa." Embora não tenha respondido diretamente à pergunta, suas palavras revelaram toda a informação que Drácula precisava. Assim, aos olhos de Drácula, ele se tornou imediatamente o primeiro alvo a ser eliminado. Em um instante, Drácula apareceu atrás do fantasma da espada, deixando-o completamente surpreso. Ele nem percebeu quando Drácula se moveu. Um golpe de A Mão da Morte de Drácula fez o fantasma da espada voar vários metros. O golpe foi tão forte que fez com que ele perdesse um braço e quase o partisse ao meio. O fantasma da espada, como se apresentou, possuía uma velocidade de desembainhar a espada tão rápida quanto um raio e era considerado um dos mais rápidos entre os sacerdotes presentes. No entanto, não conseguiu reagir ao ataque de Drácula e foi rapidamente eliminado do jogo. H.U. Meyer, ao ver o cadáver do fantasma da espada preso na parede, começou a tremer de medo. Ela viu que Drácula não hesitou nem um pouco, derrubando a espada fantasma do Maple em um único movimento, o que a fez questionar: poderia ser que o grande sacerdote não tivesse melhorado as habilidades da espada fantasma do Maple? Mas isso era impossível, já que o grande sacerdote certamente havia aprimorado os poderes de todos os outros sacerdotes. Portanto, ela chegou a uma conclusão diferente: a força de Drácula superou muito minha imaginação. Depois de derrotar a espada fantasma do Maple com um único golpe, Drácula parecia ter avaliado parcialmente a força do inimigo à sua frente. Ela disse friamente a eles: "Não há necessidade de lutar um por um. Todos vocês, venham contra mim juntos. Meu propósito ao vir aqui é matar os sacerdotes. Reunir-se em um lugar assim é ainda melhor, economiza o trabalho de procurar cada um de vocês." Dragão, ao ouvir as palavras desdenhosas de Drácula, imediatamente ficou furioso. Ele rugiu alto: "Você não deveria se orgulhar tão cedo. A espada fantasma do Maple só perdeu porque estava descuidado. Você acha que seremos como ele?" Dizendo isso, ele avançou, balançando seu punho diretamente em direção a Drácula. Ele gritou: "Um soco meu é o suficiente para te transformar em pó. Olhe com atenção, pirralho." O soco do dragão do trovão realmente possuía uma certa quantidade de força. O poder que cercava seu punho indicava que a força que ele liberou não era fraca de forma alguma. No entanto, Drácula bloqueou o soco sem esforço, apenas com uma mão.
Ela disse friamente ao dragão do trovão: se você quer lutar, então lute. Por que toda essa conversa? Talvez porque ela estivesse ouvindo o dragão do trovão devagar por um tempo, Drácula se sentiu incomodada e um tanto irritada. Após bloquear o soco com sucesso, Drácula não perdeu tempo e arrancou diretamente o braço do dragão do trovão de seu corpo. Essa cena brutal fez com que H.O. Meyer imediatamente sentisse que algo estava errado. O estilo de ataque de Drácula é muito cruel e vicioso, completamente diferente do comportamento dos Guardiões Estelares. Enquanto isso, o sacerdote conhecido como o Prodígio, Wang Xiaomin, reconheceu imediatamente a situação perigosa após testemunhar o poder avassalador de Drácula. Seus instintos o alertaram para não agir de forma imprudente, já que o nível de Drácula superava em muito suas capacidades. Wang Xiaomin entendeu que, se não fugisse agora, a morte certamente viria. Ele rapidamente decidiu recuar, deixando Drácula para o grande sacerdote lidar. Wang Xiaomin invocou a técnica secreta Areia Voador, convocando um círculo mágico dourado sob seus pés. Desse círculo, uma coluna de energia dourada disparou para cima, envolvendo seu corpo e preparando-o para sua fuga. Este feitiço de Wang Xiaomin, apropriadamente chamado de formação voadora, permitiu que ele voasse reto para o céu. A camada protetora externa da formação mágica foi projetada para garantir sua segurança contra qualquer ataque de inimigos. No entanto, os movimentos de Wang Xiaomin rapidamente chamaram a atenção de Drácula. Ele declarou friamente: ninguém pode ir sem a minha permissão. Após dizer isso, Drácula levantou o dedo até a boca, mordendo levemente com suas presas para deixar o sangue começar a fluir. Ele usou o sangue do polegar para lançar a técnica da lâmina de sangue. Ao balançar a mão, uma lâmina vermelho-sangue se formou instantaneamente, disparando em direção ao inimigo. Diante deste ataque, Wang Xiaomin não demonstrou sinais de medo. O jovem até pensou com arrogância: é inútil, eu abri a formação voadora precisamente para lidar com esta situação. A barreira da formação é tão espessa quanto um diamante, você não pode me machucar de forma alguma. No entanto, ele não poderia imaginar que sua camada protetora seria completamente ineficaz. A lâmina de sangue de Drácula perfurou facilmente a camada protetora da formação voadora, cortando a garganta de Wang Xiaomin e encerrando sua vida em um instante. Mesmo quando a lâmina manchada de sangue cortou o pescoço de Wang Xiaomin, ele ainda não conseguia acreditar que sua barreira havia falhado completamente contra o ataque de Drácula. Naquele momento, entre os quatro padres, apenas H.O. Meyer permaneceu. Ao virar a cabeça, ela testemunhou a cena do sangue de Wang Xiaomin fluindo em dois rios, um do seu pescoço e outro da cabeça Severed que rolou para longe. Ao ver a cabeça de Wang Xiaomin rolando no chão, H.O. Meyer ficou horrorizada a ponto de o suor escorrer como chuva. Você está brincando? Aqueles dois foram mortos instantaneamente, e até mesmo Wang Xiaomin não conseguiu suportar um único golpe. Com os padrões de guarda, Wang Xiaomin deveria estar pelo menos no nível S, ainda assim foi derrubado tão facilmente. Drácula estava agora cheio de uma intenção assassina, avançando lentamente em direção a H.O. Meyer. Ela estava apavorada e desesperadamente tentava ganhar algum tempo, perguntando: a única pessoa capaz de eliminar um nível S em Star Place foi o Sr. Mu Xia, que se retirou. Quem exatamente é você? Percebendo sua curiosidade sincera, Drácula não hesitou em responder. Seus olhos emitiram uma luz vermelha feroz enquanto ela declarava friamente sua identidade: eu sou a representante da cidade estelar, Conde Drácula. Neste momento, H.O. Meyer ficou assustada ao perceber que a pessoa diante dela não era ninguém menos que o Drácula da Cidade das Estrelas. Ele está liderando pessoalmente a ofensiva? Está determinado a exterminar a Ilha da Morte? Ela pensou que, após descobrir a identidade de Drácula e testemunhar seu poder avassalador, se renderia imediatamente. No entanto, por respeito à sua própria dignidade, já que era uma quinta sacerdotisa, ela não podia aceitar a ideia de permitir que alguém mais realizasse um massacre à vontade. H.O. Meyer saltou rapidamente para o ar, preparando-se para contra-atacar. Em resposta às suas ações, Drácula parecia completamente impassível. Sua expressão era de total calma, como se estivesse permitindo que H.O. Meyer lutasse em vão.
Foi precisamente porque Drácula não atacou que H.U. Meyer teve tempo suficiente para liberar seu movimento supremo e esfera espiritual. Ela concentrou sua energia mágica em uma enorme orbe e lançou-a diretamente em direção a Drácula. No entanto, ele simplesmente levantou a mão para bloquear a esfera de energia, como se estivesse brincando com uma bola de borracha. Depois disso, ela moveu a mão para o lado, desviando facilmente a orbe de energia. À primeira vista, o ataque de H.U. Meyer parecia ser um mero ataque fraco. No entanto, quando Drácula afastou aquela bola de energia, ela explodiu, criando uma onda de energia que se espalhou por uma vasta área. Se seu oponente tivesse sido um guardião estelar de classificação A, esta batalha sem dúvida não teria sido tão simples. Após testemunhar que sua técnica de assassinato mais poderosa não conseguiu nem tocar um único fio de cabelo de Drácula, H.U. Meyer exibiu sinais claros de desespero. No entanto, ela ainda segurava um último trunfo. Ela fechou os olhos, concentrou sua mente e executou uma técnica conhecida como habilidade secreta do espírito da raposa oculta. H.U. Meyer rapidamente usou a técnica de camuflagem, ocultando completamente sua localização. Nem mesmo seu cheiro ou som permaneceram, fazendo-a parecer como se tivesse desaparecido deste mundo. Neste estado oculto, seu corpo tornou-se tão translúcido que se podia ver através das nuvens atrás dela. Ela sorriu, confiante de que seu oponente não seria capaz de detectá-la. Drácula observou H.U. Meyer desaparecer e não pôde deixar de exclamá-lo: sumiu, hein? Não consigo sentir nem mesmo uma pista de sua presença. Esta técnica de camuflagem é realmente impressionante. Mas então, Drácula levantou suavemente o braço, e os corvos negros apareceram instantaneamente aos seus pés, circulando ao seu redor. Ela se virou para olhar os corpos flutuantes sendo controlados, então disse: esconder-se é inútil, é apenas um agito antes da morte. O Yui observou a cena e percebeu algo estranho. Sua expressão de repente ficou rígida. Espere, Drácula não pretende fazer isso, certo? Drácula olhou para os corpos sem vida diante dele e disse: deixe-me levar suas vidas, para que vocês possam experimentar os fogos de artifício mais esplêndidos. Assim que terminou de falar, ele esmagou brutalmente aquelas pequenas vidas. H.U. Meyer sentiu o sangue espirrar em seu corpo, tão surpresa que esqueceu que estava se escondendo. A sensação do fluido grudando nela a fez tremer. Pegajosa, isso é nojento, é sangue deles? Ela gradualmente se tornou visível diante de Drácula, gritando: isso é um absurdo, eu sou alguém que valoriza a limpeza, por que você faria isso comigo? Isso é absolutamente revoltante. Ao ver como ela só se importava com sua própria limpeza sem prestar atenção em seus companheiros de equipe, Drácula ficou sem palavras. O propósito de atrair a garota para fora teve sucesso. Drácula estendeu a mão e agarrou o delicado pescoço de H.U. Meyer. Com apenas um pouco de força, ela começou a tossir e tremer, incapaz de resistir. Drácula falou friamente: então você mostrou sua verdadeira forma, não é? Pequena raposa. Ela olhou para baixo, suas mãos coçando de antecipação. Você sabe de uma coisa? Estou bastante curiosa. Me pergunto se seu coração é tão grande quanto seus seios. Deixe-me dar uma olhada. Enquanto Drácula se preparava para tocar seu coração, o Yui gritou apressadamente debaixo da ponte, puxando-o de volta à realidade: Drácula, acalme-se um pouco. Há câmeras aqui, por favor, contenha-se, não exagere assim. Nesse momento, Drácula notou os repórteres tremendo abaixo, que não se atreviam a fazer barulho devido ao medo. Os cidadãos que assistiam ansiosamente ao drama se desenrolar pela transmissão ao vivo não puderam deixar de tremer. Através da grande tela, eles também sentiram um certo medo. Drácula era tão poderoso que realmente vivia à altura de sua reputação como o chefe do Lugar das Estrelas, mas essa ação não era um pouco cruel demais? Tratar vidas como peixinhos e depois querer dissecá-las seria realmente apropriado deixar um indivíduo tão brutal servir como chefe do Lugar das Estrelas? Uma garota bonita acabou de assistir às imagens ao vivo e falou: por que há tantas opiniões santimoniosas por aí? Ser misericordioso com o inimigo é ser cruel consigo mesmo. Você não vê os sacrifícios que nossa Liga das Nações fez?
Suas palavras deixaram os que estavam ao seu redor em silêncio, ninguém se atreveu a refutá-la. Depois de ouvir as palavras de Uiui, Drácula se virou de volta para a ponte e jogou H.U. Meyer para baixo indiferentemente. Desculpe, mas eu acho que sangue fresco é um pouco excitante demais, vou tentar me controlar. Ela e você são ambas parte da raça das raposas, certo? Vou deixar este assunto para você resolver. Uiui olhou para H.U. Meyer, inconsciente e jogada no chão, e então caiu em silêncio. Resolver isso sozinha? Isso parece um pouco desafiador. Não estou realmente interessada ou habilidosa em lidar com prisioneiros. Então vamos deixar isso para ele. Afinal, sua experiência é bastante rica. Ao lado de Su Xianbai e da rainha, de repente, uma grande fenda apareceu ao seu lado. Então, H.U. Meyer emergiu do portal espacial e caiu. Lisa, que estava sentada perto curando sua alma, ficou assustada e exclamou: "O que está acontecendo? É um ser celestial descendo?" A proficiência de Uiui em geometria pode não ser conhecida, ou talvez ela possua alguma habilidade especial, mas a gota caiu precisamente sobre Xianbai. Essa precisão fez com que Lisa, que estava sentada ao seu lado, não conseguisse conter sua admiração. Xianbai, com seu corpo ágil, rapidamente pegou H.U. Meyer em seus braços. Inconscientemente, ele sentiu algo estranho e se perguntou: por que coisas assim acontecem comigo? Lisa, você prevê que isso aconteça no futuro? Lisa olhou para H.U. Meyer nos braços de Xianbai, tensa, e respondeu: provavelmente não. De cima do deck de observação, a voz de Elston ecoou: ela é a quinta sacerdotisa H.U. Meyer, uma subordinada derrotada do Sr. Drácula. A razão pela qual ela está aqui é que o Uiui a trouxe, talvez pretendendo que o mestre a interrogasse para extrair informações úteis dela. Xianbai, ao ouvir isso, não refutou: interrogatório? Eu certamente tenho muita experiência nisso. Um pouco depois, quando H.U. Meyer recuperou a consciência, ela de repente sentiu que algo estava errado. Ao voltar totalmente à realidade, percebeu que estava fortemente amarrada e suspensa no ar. H.U. Meyer lutou e entrou em pânico. O que está acontecendo? Por que estou amarrada assim? Por que me sinto tão fraca? Onde está todo mundo? Venham e me soltem agora. Lisa olhou para H.U. Meyer, que estava amarrada e não pôde deixar de exclamá-lo: que amarra inteligente, nunca esperei que Xianbai tivesse tais habilidades. Xianbai ficou de braços cruzados sobre o peito, dizendo friamente: pare de se debater em vão, H.U. Meyer. Você agora está em minhas mãos, e é como se já estivesse acabado para você. Sendo a quinta sacerdotisa, você deve saber mais informações do que os outros, certo? Tenho maneiras de fazer você abrir a boca. Se não quiser sofrer, aconselho que seja honesta. H.U. Meyer curvou ligeiramente os lábios, zombando friamente: não precisa se exibir. Os verdadeiros guardas com força genuína foram todos para a linha de frente lutar, nem mesmo a Cidade das Estrelas é uma exceção. Ficar de volta no navio neste momento crucial só faz de você pessoal de logística. Se você quer me intimidar, ainda tem pelo menos 10.000 anos pela frente. Ouvindo as palavras insultuosas de H.U. Meyer, Lisa observou cautelosamente a reação de Xianbai. Xianbai sentiu seu orgulho ferido, perguntando-se: eu sou realmente apenas pessoal de logística? H.U. Meyer continuou a falar em um tom arrogante: mesmo você não sobreviverá por muito mais tempo. Deixe-me lhe dizer a verdade, você não tem chance de vencer esta batalha. Mesmo que o próprio Drácula participasse, seria inútil. Eu testemunhei sua força. Ela continuou: mas comparado ao grande sacerdote, ele ainda está muito atrás. Não apenas o grande sacerdote, mas cada um dos 4 sacerdotes no topo são especialistas extraordinários, 1 em 10.000. De repente, houve um som se aproximando de longe, ficando cada vez mais próximo. H.U. Meyer levantou as orelhas, concentrou-se para ouvir, então virou-se para perguntar: esse som parece tão familiar, o que poderia ser? Xianbai também se esforçou para ouvir e respondeu: esse é o som das ondas do oceano. Algo está vindo, e há muitos deles.
H.U. Meyer estava animada e olhou para a névoa distante. É Ariel. Deve ser ela. Ela é a mais gentil e inocente entre os sacerdotes. Ela é a filha do mar, deve estar vindo me salvar. Alston, do deck de observação, gritou rapidamente: Mestre, estamos em apuros. Nosso navio foi alvo de alguém. Ao mesmo tempo, no mar, as ondas começaram a subir, e grupos de baleias nadavam juntas em grande número, parecendo bastante animadas. Liderando o enorme grupo estava Ariel, que proclamou: o grande sacerdote ordenou que todos os navios fossem destruídos, garantindo que todos que chegassem à ilha não pudessem voltar. Com apenas um gesto de sua mão, uma colossal baleia saltou da água, despencando em direção ao pequeno barco abaixo e o despedaçando. Ao ver as ações de seu oponente, H.U. Meyer sentiu que algo estava errado. Cuidado, Ariel, eu também estou no barco. Você realmente está tentando me enviar para o inferno? A capa de Xianbai flutuou ao seu redor enquanto ele dizia: parece que sua amiga não está sendo muito racional. Ao ouvir isso, H.U. Meyer olhou para a expressão de Ariel, incrédula. O que você pretende fazer? Está buscando se sacrificar? Se você quer viver, então abandone o barco e me leve embora rapidamente. Mas Xianbai parecia se divertir, exalando uma confiança enquanto sorria: como um soldado de logística, devo cumprir bem minhas responsabilidades. Vendo isso, H.U. Meyer gritou para detê-lo: um desastre está sobre nós, e você ainda está se exibindo? Ela é a filha do mar, com o poder de comandar o vasto oceano lá fora. Na água, nem eu seria páreo para ela. O que você pode fazer? Ariel, apenas um minuto depois, se viu na mesma situação que H.U. Meyer, fazendo com que H.U. Meyer olhasse em choque: como pode um mero soldado de suprimentos possuir uma força tão incrível? Isso é ridículo. É realmente o poder do lugar das estrelas? É simplesmente esmagador. Enquanto Ariel estava amarrada, seu comportamento se tornou um tanto estranho. H.U. Meyer rapidamente percebeu a diferença: isso é estranho, o estado de Ariel parece um pouco incomum. Normalmente, ela não agiria de forma tão imprudente. Claramente, ela ouviu meu pedido de ajuda. Xianbai avançou lentamente, sua voz fria enquanto explicava a H.U. Meyer: você ainda não percebeu? Não é que o estado dela seja anormal, mas sim que ela foi controlada mentalmente. Esse tipo de manipulação mental está esgotando rapidamente sua força vital. Talvez eu possa ajudá-la um pouco, deixe-me ver o que posso fazer. Com isso, ele estendeu a mão em direção a Ariel, colocando-a em seu peito e começando a examiná-la. H.U. Meyer, vendo isso, ficou perplexa: como você entende tudo tão bem? Você não pode ser um soldado de suprimentos, pode? Quem é você, realmente? Lisa, a rainha, explicou gentilmente a H.U. Meyer, que estava amarrada: a razão pela qual Xianbai não embarcou no navio não é porque ele é fraco, mas sim porque ele é forte demais, forte o suficiente para até fazer Drácula sentir medo. Ele é o mais capaz de substituir Drácula. Os guardas estelares nível B infinidade de Jin. O perfil de Su Xianbai, que Lisa havia lido, deixou H.U. Meyer em choque: ele é realmente tão poderoso? Ele parece tão comum. Nesse momento, Ariel parecia ter se dado conta da situação. Quando viu Xianbai tentando tocar seu coração, ela imediatamente tentou resistir: para onde está indo sua mão? Não pense nem em me tocar. No entanto, no momento em que sua mão repousou sobre ela, ela sentiu uma sensação estranha: um fluxo interminável de energia vibrante estava entrando nela. Essa sensação revigorante era algo que ela nunca havia experimentado antes. Na mente de Ariel, uma voz sedutora chamava continuamente seu nome: Ariel, por que seu coração está começando a vacilar? Sua fé na deusa é tão fraca? Você se esqueceu da graça da deusa que lhe foi concedida? Inesperadamente, Xianbai se colocou diante de Ariel, protegendo a pequena garota que estava sendo lavada cerebralmente sentada em melancolia. Ele olhou diretamente nos olhos roxos dela e disse: o que é uma deusa? Que tipo de divindade é essa? Já encontrei uma antes? Existe algum deus que usaria correntes para prender seus seguidores assim?
Ao ver Xianbai puxando com força a corrente que a prendia, Ariel ficou surpresa e exclamou rapidamente: Espere, o que você está tentando fazer? Sem deixá-la esperar muito, a corrente que a prendia estourou, e Xianbai exibiu um sorriso provocativo enquanto olhava em seus olhos roxos e disse: Diga à sua divindade para limpar o pescoço e esperar. Eu vou encontrá-lo em breve. Enquanto isso, Asmode estava sentada de maneira casual, mas de repente sentiu uma sensação de ameaça através da consciência de Ariel. Droga, meu coração está disparando tão rápido. O que há de errado comigo? Estou sentindo medo? Pensando nisso, Asmode não pôde deixar de se sentir estranha e excitada, saliva escorrendo incontrolavelmente. Alguém que pode me fazer sentir tanto medo quanto emoção assim, é ele o primeiro? Quem diabos é ele? Perdida em seus pensamentos, a garota com cabelos semelhantes a serpentes chamada Medusa interrompeu o devaneio de Asmode. Senhor Asmode, você está suando. É por causa daquele representante do lugar estelar, Drácula? Deixe-me oferecer meu apoio. Eu definitivamente cuidarei dele para você. O que você acha? Antes que Asmode pudesse tomar uma decisão, César subiu ao palco com seu bastão, declarando: Parece que alguém nos adiantou. Posso permitir que você lide com Drácula, mas as cabeças dos outros nesta ilha são minhas. Este assunto não irei ceder. Olhando para seus dois leais súditos, Asmode suspirou: Depende de você, faça como desejar. Então, ela olhou ao seu lado, sua expressão revelando certa preocupação, ainda tem uma sensação de inquietação. Parece que devemos prosseguir com nosso plano mais cedo. Acorde, Ling Long, eu preciso de você agora. Ouvindo o chamado de Asmode para acordar, a garota zumbi chamada Ling Long abriu lentamente os olhos e disse suavemente: Você precisa da minha ajuda? Após sair da consciência de Ariel, Xianbai olhou para as duas garotas que estavam amarradas diante dela e disse: Certo, ela está bem agora. Ariel acabará de sair de um estado caótico de mente, emoções e respiração, tentando falar com Xianbai: Obrigado por me ajudar a escapar do mar de sofrimento, mas eu tenho um pequeno pedido. Minha amiga Selena também se tornou vítima deste feitiço. Eu sei que meu pedido pode ser bastante inadequado, mas eu imploro que você a salve. Se eu não a tivesse levado para conhecer os sacerdotes, talvez ela não estivesse nesta situação. O grande sacerdote percebeu a confiança vacilante entre nós, e é por isso que ele escolheu nos transformar em fantoches obedientes. Ouvindo o apelo da frágil garota que podia comandar os oceanos, Xianbai permaneceu em silêncio por um momento antes de responder: Eu assumo parte da responsabilidade pelo destino daquela garota. Fique tranquila, eu a salvarei. De repente, uma suave luz roxa iluminou o espaço ao redor deles. Lisa, suando profusamente, chamou Xianbai. Xianbai, primeiro, dê uma olhada nisso. Você já viu isso antes? Acima no céu, não muito longe de Xianbai, Ling Long estava suspensa no ar, olhando para o horizonte. Então, ela começou a recitar o encantamento: Todos os adversários avancem em formação do portão da lua ímpar. Quando o encantamento foi concluído, uma barreira robusta apareceu cercando toda a área. Acima dela, havia símbolos estranhos entrelaçados ao redor da barreira. Bailmo, lutando contra os monstros dentro, olhou para a barreira com confusão: Que diabos é isso? Está me ofuscando. É magia da cidade da luz sagrada? O Yui, do lado de fora, observou a barreira e avaliou: Isso parece uma barreira, e sua força é incrivelmente poderosa. Drácula concordou: De fato, é a primeira vez que vejo uma barreira tão forte. Esta barreira provavelmente foi feita para me conter, é por isso que existe, mas é tarde demais para eles ficarem com medo agora. Dizendo isso, Drácula se virou para o Yui, que suspirava exasperado ao seu lado: A sede dos sacerdotes está à frente, vamos eliminá-los. Ling Long, após lançar a barreira, não pôde deixar de exclamá-la: A barreira é tão bonita. Asmode, ao lado dela, olhou para a barreira e acenou com a cabeça em admiração: É realmente linda, assim como você. Ling Long, tê-la aqui me faz sentir muito mais tranquilo.
Ao receber o elogio, Ling Long corou timidamente, não me elogie assim, Asmode, eu vou ficar tão envergonhada. Então ela disse, o universo Sol-Lua tomou forma, nem eu consigo resolvê-lo. Só podemos esperar por 77 dias, após os quais ele se dissolverá automaticamente. Portanto, a coalizão na ilha estará completamente presa, ninguém conseguirá escapar. Asmode sorriu e disse a Ling Long, para ressuscitar a deusa, esta é uma tática necessária, mas você só expõe metade da verdade. Mais importante, o universo Sol-Lua pode impedir que aquela pessoa entre no nome que me faz sentir inquieto por dentro. Enquanto isso, Xianbai estava tentando abrir um portal espacial para entrar na barreira, mas não importava o quanto ele se esforçasse, ainda não conseguia entrar. Parado em frente à barreira, tentou analisar, nem mesmo a porta de ligação pode ser acessada. Esta técnica de barreira parece bastante formidável. Parece que não sou o único que quer assistir de fora, certo, Drácula? Depois de ser desatada, H.U. Meyer ficou ao lado de Ariel, olhando para a barreira e avaliando, esta é a formação de barreira do sacerdote do segundo sistema, Ling Long. Independentemente da força utilizada, seria em vão. A barreira dela não pode ser quebrada por alguém de idade insuficiente. Enquanto falava, a expressão de Meyer tornou-se tensa, grande sacerdote, até Ling Long, que esteve dormente por muitos anos, despertou. Parece que você realmente a deixou desconfortável. Ariel também ficou tensa, sinto que há algo estranho nisso. Agora todos os sacerdotes e a coalizão estão presos na ilha. Estou pensando que há uma possibilidade de que o grande sacerdote queira matar todos na ilha, usando sua energia para realizar o ritual de sacrifício, a fim de ressuscitar a deusa. Ao ouvir isso, Lisa imediatamente retrucou, matar todos na ilha? Isso é realmente absurdo, é como sonhar acordada. Além disso, a coalizão inclui o Pico do Espírito, a Cidade da Luz Sagrada e o Estado das Mulheres, com todos os mestres desses 3 países reunidos aqui. Você realmente acredita que seu grande sacerdote tem a capacidade de massacrar todos eles? O olhar de Ariel era resoluto com sua hipótese. Anteriormente, quando lutamos contra Noah, foi precisamente porque os 4 grandes sacerdotes estavam em uma missão que levou à nossa derrota. Na minha opinião, a força desses 3 sacerdotes não é inferior à de Noah. E o grande sacerdote Asmode é uma existência que supera todos eles. Se Su Xianbai não pode entrar no campo de batalha por causa dessa barreira, então minha hipótese tem uma alta probabilidade de se tornar realidade. Xianbai ouviu a análise de Ariel e sentiu que fazia muito sentido. Ele se aproximou da barreira, bateu levemente algumas vezes e então começou a tentar quebrá-la. De fato, a força humana não pode quebrar essa barreira. Mas me pergunto sobre os demônios e deuses. Será que eles podem quebrar essa barreira? Ouvir o título Deus-Demônio fez todos ficarem surpresos e atordoados. Usar deuses-demônios para quebrar a barreira? Dentro da barreira, naquele momento, César estava em cima do telhado de um edifício. Ele parecia um ceifador caído, olhando para as pequenas formas de vida abaixo, alheio. Parece que há bastante gente aqui, não? Milhares de milhas percorridas, ansiosos correndo até aqui para oferecer suas vidas pela primeira vez. De fato, todos vocês se esforçaram muito. Liu Junho Shen lá embaixo respondeu sarcasticamente, de onde vêm os crânios, aparecendo contra o vento? Seus companheiros já foram lidado conosco. Kolak também se intrometeu. Ele levantou um sinal de desprezo e gritou em voz alta, eu absolutamente detesto pessoas fanfarronas. Você acha que pode nos bloquear sozinho? Ao lado deles, Bai Ilmon, Lilith, Ma Fei, Feng Mian e muitos outros personagens também estavam prontos para lutar. César, posicionado bem acima, olhou para os súditos miseráveis abaixo, sozinho? Parece que você entendeu algo errado. Embora eu seja apenas um esqueleto solitário e pobre em meio a este frio inverno, nunca disse que era apenas eu, disse. Então, César começou a entoar um grande feitiço atrás dele. Dentro daquele feitiço, numerosos cidadãos surgiram, todos vestidos de negro mortal.
Em suas mãos, não havia nem mesmo uma única cobertura, apenas um esqueleto cinza seco restava, seus rostos indistintos, mas seus olhos brilhavam intensamente como faróis de carro. Aqueles braços ossudos, deficientes em cálcio, seguravam diversas armas como foices longas, grossas e negras, tridentes ou espadas. Ao ver o grupo de César, Liu Jun, Shen e Kolak rapidamente perderam a confiança inicial que tinham. O suor escorria pelos rostos deles, as bocas abertas em medo. Que tipo de piada é esta? Então, aquele cara é um invocador. O número de bestas invocadas é simplesmente excessivo. Estamos em desvantagem numérica aqui. As pupilas de Zhao Ping'er escureceram de choque, aquelas coisas emitem um cheiro de decomposição, elas não são criaturas vivas de forma alguma. Zhang Tianyu ao lado dela concordou, isso mesmo, essa aura parece ser de um necromante, parece que encontramos alguém difícil de lidar. César estava em cima do prédio, bastão em mão, apontando para os súditos abaixo e gritou alto, legião de necromantes, atendam ao meu comando, levem todos eles e selam-nos para mim. Ao receber o comando, os necromantes avançaram em uníssono. Mu Yuan foi de repente perfurada por um tridente, ela desviou instintivamente, mas suas roupas não teriam a mesma sorte. A vestimenta, esticada, foi facilmente rasgada pelo tridente. Yuan olhou para os necromantes à sua frente com surpresa, todas essas tropas de necromantes foram treinadas sistematicamente, sua força de combate é bastante formidável. Eles não só podem usar feitiços poderosos, mas também há magos necromantes que podem lançar magia? Com os necromantes aparecendo continuamente daquela formação de invocação, como podemos ter esperança de vencer? César ficou diante do círculo mágico, rindo triunfantemente, quando se trata de números, nunca tememos ninguém. Mesmo eu, César, posso enfrentar Vortiof e Tausendorf Trop sozinho. Depois, incontáveis necromantes avançaram para atacá-los. Lilith e Bailmo brandiram suas espadas com destreza, eliminando sem esforço os necromantes que se lançavam contra eles. Um necromante pretendia atacar Ma Fei, mas hesitou devido ao odor fétido que emanava dele. Vendo Ma Fei segurando o rosto com aflição, não querendo se aproximar, ele o derrubou no chão. O saco contendo as roupas velhas de Ma Fei continuou a exalar seu fedor. Ele segurou firmemente o necromante e disse, você também deveria vir aqui. Como você se atreve a me zombar? Neste momento, Lilith percebeu que mesmo quando esses necromantes eram despedaçados, eles ainda podiam se regenerar. Brandindo sua foice com habilidade, ela estalou a língua, esses necromantes podem realmente se regenerar? Verdadeiramente repugnante. De repente, penas pretas apareceram no céu, deslizando para baixo e despertando a curiosidade dos necromantes abaixo. Shifa, bem acima, estendeu suas asas amplamente, seus olhos brilhando com desdém enquanto olhava para os necromantes. Ela declarou, na presença de um anjo como eu, necromantes não deveriam existir. Se eles podem renascer, então lutaremos até que não possam mais renascer. Dizendo isso, ela controlou as penas pretas para se reunirem e liberou uma enorme explosão. A força dela foi tão intensa que deixou uma enorme cratera. Depois de observar o resultado de suas ações com as asas abertas, Shifa manteve seu comportamento distante e frio e disse, vocês já sentiram o sofrimento? Eu vou bater em vocês até que não reste nem uma gota de poeira. Quero ver como vocês podem renascer. Bailmo olhou para o resultado do trabalho de Shifa e não pôde deixar de exclamá-lo, a maneira como ela lida com as coisas é realmente decisiva, até mais ostentosa do que seu peito. Zhang Tianyu expressou sua diversão, deve ser assim. Devemos ser mais fortes do que os guardiões do lugar estelar, absolutamente não podemos permitir que ninguém menospreze os 5 reis celestiais. César de alguma forma apareceu atrás de Shifa. Sua voz fria ecoou, vocês estão todos comemorando cedo demais? Acham que minha legião de necromantes é apenas isso? Eles estão todos ligados à minha energia. Enquanto eu mantiver minha energia, eles renascerão infinitamente. Depois de terminar suas palavras, Shifa imediatamente convocou outro círculo mágico, disparando o poder em direção a si mesma, fazendo-a cuspir sangue e sofrer ferimentos graves. Penas voaram descontroladamente ao redor.
Shifa lutou para encontrar uma solução, cheia de raiva. Droga, nunca esperei que ele fosse tão difícil de lidar. Será que eu o subestimei? Poderia ser que eu fosse derrotada bem em minha própria casa? César, orgulhoso de seu exército, tentou destruir a resistência e disse: cada vez que a legião de necromantes é ressuscitada, eles ganham uma evolução adicional. Sua força, magia, velocidade e resistência aumentam a cada surto. Quanto mais duradouro for o combate, mais fortes os necromantes se tornam. Não importa quantos de vocês existam, não importa quão fortes vocês possam ser, enquanto estiverem enredados pela minha legião de necromantes, seu único destino é ser despido, ter seus ossos despedaçados, atormentados e torturados até a morte. Com a ressuscitação da legião de necromantes, a situação no campo de batalha estava gradualmente mudando. Enfrentando um exército interminável de necromantes, a aliança se viu em uma batalha exaustiva. O exército de necromantes tinha vantagem, a força humana tem seus limites, mas os necromantes continuamente extraíam energia do exterior. Não importava quantos fossem eliminados, eles seriam ressuscitados novamente. Em meio à diferença de resistência, nossas forças gradualmente caíam em um estado de exaustão, sua força esgotada. Yan Yu, devido a descuido, foi atingida por um ataque dos necromantes. Ela silenciosamente culpou sua situação, já que sua habilidade com a espada não podia ferir os necromantes. Do outro lado, Shinpen também estava lançando vários ataques, gritando alto: veja como faço 100.000 buracos em você. As penas voavam como flechas, perfurando-os e deixando vários buracos. Mas, infelizmente, esses seres continuavam a se regenerar sem parar. Se isso continuasse, enquanto lutavam e testemunhavam essa cena, todos ficariam exaustos e desgastados, sem nem precisar esperar que aquelas línguas em forma de foice chegassem às suas gargantas. Baiumo disse: exceto pelos guardas de nível S, todos os outros não conseguem mais aguentar. Lilith também estava cansada, dizendo: é verdade, nunca esperei que um único sacerdote pudesse empurrar as forças unidas para uma situação tão desesperadora. Baiumo olhou para Lilith e disse: eu realmente não esperava que tivéssemos um dia lutando lado a lado assim. Lilith, você pode me ajudar com algo? Por favor, segure aqueles necromantes enquanto eu assassino aquele sacerdote esquelético. Ele é o mestre daqueles necromantes, e uma vez que ele seja eliminado, os necromantes certamente serão destruídos junto com ele. Lilith acenou firmemente com a cabeça: não se preocupe, Baiumo, apenas concentre-se em lutar com todas as suas forças, desta vez eu vou te apoiar. Ao ouvir Lilith concordar em apoiá-la, Baiumo sentiu-se incrivelmente reconfortada. Ela silenciosamente prometeu: depois desta batalha, eu levarei Lilith para as fontes termais do estado das mulheres. Baiumo bateu o pé e avançou, usando os necromantes como degraus para progredir. Em pouco tempo, ela havia alcançado César. Neste momento, o exército espiritual havia mergulhado na lama. Baiumo, como a guardiã estelar de maior patente naquele momento, tinha a obrigação de liderar todos para fora dessa encrenca. O sucesso ou fracasso dependia dessa tentativa. Naquele momento, César também a notou. Ele lançou um olhar afiado na direção de Baiumo. Assim que a ponta de sua espada roçou a barreira de energia que o cercava, uma luz ofuscante irrompeu. Essa luz iluminou todos os cantos, fazendo com que aqueles abaixo ficassem sem fôlego de admiração. Maffei não conseguiu esconder sua surpresa. Impressionante, essas pessoas do estado das mulheres são realmente poderosas. Lilith olhou cansada para Baiumo com esperança. Observando a energia que os envolvia se fragmentar gradualmente, não pôde deixar de se maravilhar: é realmente surpreendente. Além do grande sacerdote, eu nunca esperei que houvesse alguém capaz de romper a defesa de César. Mas o que devemos fazer agora? Que pena, está apenas um pouco fora. Júlio César olhou para Baiumo e sorriu amigavelmente, mas um canto de seu osso temporal estava ligeiramente lascado, e a barreira de energia protetora do lado de fora havia se fragmentado. Ao ver o sorriso alegre de Júlio César à sua frente, Baiumo sentiu-se extremamente tensa. Como isso poderia ter falhado? Poderia ser devido à espessura do escudo causando a desvio?
Devido à desatenção, ela não percebeu seu entorno, e em algum momento, um necromante apareceu atrás dela. Ele levantou seu bastão espinhoso e a atingiu com ele. Bai Ilmo se sentiu fraca, um líquido vermelho fresco escorreu de sua cabeça, e sua visão gradualmente ficou turva. Seu corpo todo tremia enquanto ela lutava para se sentar. Júlio César desceu e ficou diante dela, então disse: a razão pela qual consigo controlar um número tão grande de tropas mortas-vivas é que meu índice de energia é realmente muito grande. O total da energia do seu grupo aqui não chegaria nem perto da minha. Portanto, vocês não podem derrotar meu exército de mortos-vivos. Ignorando as palavras de Júlio César em seus ouvidos, Bai Ilmo empurrou a ferida sangrante, tentando se levantar. Júlio César a observou, vendo seu corpo todo tremer, mas se recusando a desistir, ele demonstrou um pouco de pena. Você deve ser a líder deste grupo, certo? Então deixe sua morte declarar o fracasso desta aliança. Nesse momento, Su Xianbai apareceu suavemente atrás de César e disse: o que? Por que a pressa? Eu ainda nem entrei na luta, então que direito você tem para afirmar que o exército divino está prestes a falhar? Enquanto isso, do lado de fora da barreira, as meninas estavam em frente ao grande buraco, com os olhos bem abertos, surpresas e em choque. Meir e Ariel estavam ainda mais admiradas, a barreira mais forte de Ling Long foi quebrada, é realmente inacreditável. Eu nunca encontrei alguém assim antes. O que ele é, um demônio ou um deus? Lisa, por outro lado, não mostrava sinais de surpresa, talvez ela estivesse um pouco acostumada com isso agora. Seus olhos brilhavam de confiança enquanto ela chamava suavemente seu nome, Xianbai, ele é o salvador deste mundo. Su Xianbai já havia chegado ao lado de César, e ao vê-lo aparecer de repente, César comentou: de onde veio esse híbrido? Por trás dessas palavras havia um sentimento de inquietação. Por que eu não o notei antes? Como não percebi que ele era tão poderoso? Eu estava distraído demais controlando tantos necromantes? Antes que ele pudesse piscar, Xianbai havia passado por ele rapidamente, alcançando o lado de Ilmo. Desculpe, líder Bai, estou atrasado. Vocês todos sofreram tanto. César estava ainda mais preocupado ao ver isso, seus olhos não conseguiam acompanhar a velocidade de Xianbai. Isso é real ou falso? Poderia ser que eu estivesse vendo coisas? Mas eu sou feito de ossos, como poderia estar alucinando? Bai Ilmo sentiu uma estranha sensação de alívio ao ver Xianbai. Ela tremia enquanto se sentava, tentando reunir um sorriso e disse a ele: Xianbai, você veio me salvar, certo? Só de te ver parece aliviar a dor das minhas feridas. Após confirmar seus pensamentos, Bai Ilmo olhou ao redor do campo de batalha e percebeu que Zantian e Shifa haviam perdido a capacidade de lutar. Xianbai se levantou com uma aura poderosa e declarou: não se preocupe, líder Bai. As agruras que todos vocês sofreram, eu me certificarei de retribuí-las 10 vezes, cada uma delas, até o último centavo. Ao ver a forte presença de Xianbai, César ainda não reconhecia quem ele era. Esse cara tem algumas habilidades, preciso ser mais cauteloso na minha abordagem. Vou apenas observar seus movimentos por um tempo. Su Xianbai olhou para a figura de cabeça de esqueleto à sua frente, sorrindo levemente. Você não está muito confiante em sua própria energia? Então por que não ter um pequeno concurso comigo? Vamos ver de quem a energia é maior. Ele acabará de ver Xianbai levantar 3 dedos, como se percebesse que algo estava errado, e correu para frente com seu bastão. Você está tentando me emboscar. Sonhe, querida. Mas além de levantar 3 dedos, Xianbai não fez nenhum outro movimento que se assemelhasse a se preparar para atacar, fazendo com que César se assustasse. Sentindo-se envergonhado, ele disse com raiva: nada está acontecendo, apenas um cara se exibindo. Você está tentando me enganar? Observando seu oponente se tornar gradualmente ansioso e medroso, Xianbai sorriu levemente e disse: por que a pressa? Apenas um pequeno susto primeiro. Os grandes movimentos podem vir depois.
Deixe-me mostrar a você os efeitos do núcleo dual de luz e escuridão, o verdadeiro significado concedido pela luz. Bai Ilmo, que estava ferida, de repente encontrou uma luz semelhante à de Xianbai a cercando. Não apenas Ilmo, mas todos os membros presentes na batalha receberam energia. Shifa estava confuso, perguntando: o que está acontecendo comigo? Toda a dor no meu corpo desapareceu, até mesmo as feridas não estão mais à vista. Zhao Ping'er também estava desfrutando da energia radiante. Ela disse: não só isso, meu corpo inteiro parece estar transbordando de energia, como se eu estivesse prestes a explodir em chamas. Eu posso sentir, estou prestes a explodir. Lilith, pensando que já havia esgotado sua energia, de repente sentiu uma onda de vitalidade, o que a surpreendeu. Essa sensação é exatamente como quando estive com Xianbai naquela noite. É incrível, Xianbai compartilhou sua energia comigo, então esse é o efeito do dom da luz? Ma Fei rapidamente recuperou sua força, seus músculos se tornando brilhantes e cheios de energia, agitando os braços de forma selvagem. Droga, meu espírito de luta atingiu seu pico. Olhando para o exército que acabará de ser aniquilado como um necromante, agora se levantando novamente com energia abundante graças à presença de Xianbai, até mesmo o esqueleto seco estava suando. Como isso é possível? Aqueles com respiração superficial, todos eles voltaram à vida? Como algo tão absurdo pode acontecer? Vendo a boca do esqueleto aberta em espanto, Xianbai respondeu friamente: por que você está tão surpreso? Não é semelhante ao princípio de como você controla a legião dos mortos-vivos? Usando minha própria energia para sustentar os outros para que possam lutar por si mesmos, isso é tão fácil quanto virar a mão para mim. César olhou para a brilhante chama dourada ardendo ferozmente dentro dele, sentindo-se um tanto relutante. Como esse cara, sem fazer nenhum esforço, pode usar uma técnica semelhante à minha? Ele parece apenas uma criança, praticamente um bebê. É realmente possível que ele tenha energia igual à minha para sustentar esse movimento? De repente, quando os olhos de Xianbai se voltaram para Bai Ilmo, aqueles olhos estavam escuros e secos. Ele disse a ela: líder Bai, desta vez eu o exporei para você. Não pense demais, apenas libere seu verdadeiro eu e devolva todas as mágoas que você suportou de volta a ele, selando-o com suas próprias mãos. Naquele momento, Bai Ilmo se levantou lentamente, suas feridas haviam desaparecido, substituídas por um corpo cheio de energia. Com Xianbai a apoiando, Ilmo alcançou 100% de capacidade de dano. Ela executou sua esgrima com confiança e avançou em direção ao oponente. Com um único passo, ela se lançou em direção a César. As espadas atrás dela, combinadas com a aura de poder de Xianbai, criaram a imagem de uma espadachim feminina com espadas girando ao seu redor como uma heroína avançando para duelar com Xianbai. Graças à energia de Xianbai, ela pôde se levantar e lutar mais uma vez. Desafiar Su Xianbai não terminará bem para você. Agora, eu vou matar seu esqueleto. César levantou orgulhosamente seu bastão e gritou: vem aqui novamente e veja. Você não é nada além de um inimigo derrotado sob mim. Você acha que um pequeno brilho dourado pode elevá-lo a um ser supremo? Minha legião dos mortos-vivos virá e o reivindicará.